fui atraído por Jesus Cristo e crucificado na cruz com Cristo. Graça e paz. Estamos vivendo a época do medo. O povo está com medo do vírus, o povo está com medo de assalto, o povo está com medo da enchente, o povo está com medo de guerra, o povo está desesperado, buscando igrejas, perguntando como é que Deus nos aceita. E o que nós temos respondido é: desde o Jardim do Éden, o homem procura fazer a obra para agradar a Deus. Quando Adão e Eva tiveram um problema lá no Jardim do Éden, Adão já quis fazer uma roupa de folha para agradar a Deus, esconder o que tinha feito. Isso tem acontecido e vai acontecendo. Quando a gente vê pela Bíblia Sagrada, no capítulo 4 de Gênesis, quando houve o problema entre Caim e Abel, já era religião e graça. Abel ofereceu das bênçãos que Deus lhe tinha dado, devolveu como oferta, Deus se agradou. Caim levou do esforço físico dele, Deus não se agradou. Caim ficou enciumado e matou seu irmão Abel. Então a religião e a graça têm sido disputada pela humanidade. E com isso o diabo se alegra, porque coloca no coração dos pais que o ensinamento deve ser para ser bonzinho, para não desobedecer, para que Deus não gosta de criança que desobedece os pais, que Deus gosta de criança boazinha. Em vez de ensinar e mostrar que é ele que não quer, põe a culpa em Deus, a criança cresce com aquela ideia de que tem que ser boa para agradar a Deus. E ninguém é bom diante de Deus. Então, vem a pergunta: o que farei para Deus me aceitar? Não tem o que você fazer. Eu sempre respondo o que está escrito aqui no capítulo 1 de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 1, está escrito aqui a partir do 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós, Pai, diante da nossa impossibilidade de colocá-la como o Pai quer. Fica entregue a Ti a exposição da mesma. Que os amados que aqui estão sejam
fiéis naquilo que o Senhor prometeu, através de Jesus Cristo, de atrair todas as pessoas a Ti, para que aqueles que acreditem sejam gerados por Ti. Muito obrigado, Senhor. Pedimos também por aqueles que estão fora da igreja, que não vieram para Te louvar, Te cultuar, Te adorar, que o Senhor os desperte por misericórdia através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Sentem. Então é válida a procura das pessoas para buscar a salvação da alma, porque realmente é um perigo morrer fisicamente fora de Cristo, pois temos dois lugares da eternidade, um para aqueles que não nascem de novo, outro para aquele que nasce de novo. Então procurar uma religião que não ensina que precisa nascer de novo e não ensina como nascer de novo para pertencer à família de Deus é perca de tempo, porque não tem outra maneira de Deus nos aceitar se não for através de Jesus, acreditando na promessa que Ele fez, de que quando Ele fosse levantado da terra, trairia todos no corpo dEle. Então a fé nesta promessa que Cristo fez é que coloca a pessoa em Cristo Jesus, para que Deus a aceite, gera ela para o reino dEle, ficando então livre da condenação eterna. A Bíblia Sagrada, então, narrando esses casos de Abel, Caim, Marta, Maria, sempre está mostrando ali duas religiões. Marta e Maria eram duas irmãs que tinham o irmão Lázaro junto, 3 pessoas que aparentemente, diante da Bíblia, tinham condições financeiras. Jesus, chegando na casa daqueles irmãos, Marta se dispôs a trabalhar, correr para cá e para lá e fazer as coisas e etc. Maria sentou-se aos pés de Jesus para receber os ensinos de Jesus. Marta, quando tratou com Cristo, dizendo: Maria, está aí, eu estou aqui correndo para lá e para cá. Jesus disse: Marta, você está preocupada com muita coisa, mas uma só é suficiente. E Maria escolheu a melhor. Qual que era a melhor? Ouvir o ensino de Cristo. Quanta gente estão aí envolvida em trabalhos, envolvidas em tantas coisas, e depois querem ser abençoados por Deus. Quando eu fico vendo essas procura por igreja certa, eu fico pensando nesses ensinos religiosos que não tem nadinha a ver, nada. Então, se a Bíblia Sagrada está mostrando aí em Efésios 2:8 que a salvação é de graça pela fé, o que é que temos que fazer para ser aceito por Deus? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que temos que pedir a Deus? Pedir a Deus misericórdia, não é oferecer presente para Ele, não é trabalhar para Ele. Por quê? Porque está escrito no verso 9 que o trabalho serve para a pessoa se engrandecer. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quanta ilusão que as pessoas têm, achando que trabalhando para Deus, Deus vai abrir a porta do céu para elas. Não. Deus não aceita glória de homem. Não. Quando nós lemos aí em 1 Coríntios 1:31, a gente fica vendo que Deus não quer ser agradado através de obras, não.
Ele já fez tudo. O que está escrito lá? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Por quê? Porque o Senhor fez tudo. O que mais que falta para uma pessoa entrar no reino de Deus? Mas vós sois de Deus em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Fez tudo, tudo. Para que ninguém se glorie diante de Deus. Deus não aceita orgulho, não. Ele quer a nossa humildade, a nossa concordância com aquilo que Ele fala. Tiago, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, ele deixou para nós lá o que Deus se agrada. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste o soberbo, mas ao humilde concede a sua graça. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então Deus resiste o soberbo. Por que ele estava falando isso? Porque a igreja estava dividida entre culto e o mundo. Culto e o mundo. Dando preferência para o mundo. Indo para a igreja quando sobrava tempo. Mas a primazia era para o mundo. E Tiago, então, disse para aqueles amados uma palavrinha tão boa, né? Capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então ali está a posição exata daqueles que dão preferência para o mundo. Tá? Está na igreja, mas se sobrar tempo eu vou, se não der não vou, se não tiver nada para fazer eu vou na igreja, se tiver alguma coisa eu vou, se chover eu não vou, se fizer frio também não. Então ele está amando o mundo. Se ele está amando o mundo, o que Deus vai responder para ele quando ele precisa? Quando entrar numa fria, quando começar a dar problema, porque ele vem mesmo, virou as costas para Deus, é fato consumado. Vem a tribulação. O que Deus vai responder? Você não deu preferência para o mundo? Isso não está com dó, quanta gente lá, as águas levando tudo, eu não estou. Que não tiveram lá agora o Emanjar como Deus, eles que busquem lá. Não tem imagem para tudo quanto é lado aí. Então é isso, as pessoas estão sendo adúlteras, espiritualmente falando. Buscando as coisas do mundo em vez de buscar o Deus das coisas. Se eu sou inimigo de Deus, o que você daria para o seu inimigo? É isso. Você vai no seu inimigo pedir um favor para ele? Mas está bem claro aqui, né? Aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Dar preferência para o mundo é inimizade contra Deus. Claro que nós precisamos das coisas do mundo, mas não tomarmos o partido do mundo. Não. Dar preferência para Deus, sim. Por que é que Jesus falou lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 33 e 34? Por que ele falou isso? Pelo mesmo problema. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal.
Claro que nós estamos num mundo com dois partidos, o partido da graça de Deus e o partido de fazer a obra de Deus. São duas religiões? Não, uma só. É uma só, que a outra não é religião, a outra é fé. Quando a Bíblia Sagrada diz aí no capítulo 1 de Romanos, versos 17, o que é que ele está dizendo? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de Cristo, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele não é uma questão de ficar deitado em casa e achar que Deus vai mandar comida para ele. Ele não está falando em coisa material, como não está falando no capítulo 4:4 de Tiago, não está falando em coisa material, está falando espiritual. Quer dizer, você diz que tem em Cristo como Senhor, mas serve o diabo. Então, você disse que ama a Deus, mas busca as coisas do mundo em primeiro lugar. Não busca as coisas de Deus, o ensino de Deus. Como eu fiquei admirado com Maria, pensando bem, aquela moça chegou ali, Jesus, e ela se ajoelhou nos pés de Jesus. Jesus ensinando na sala aqueles amados, e ela ali ouvindo a mensagem. Oh, beleza, é isso que agrada a Deus, ouvir o que o filho dele fala. Porque o filho dele veio com uma missão definida neste mundo mau. Salvar as pessoas do fogo eterno. Para ser salvo do fogo eterno, precisa ouvir Jesus. Dar ouvidos e pôr em prática o que ele fala. Não é ler a Bíblia para discutir com os outros, não. Deixa eu ver o que Cristo tem para mim. Eu realmente não estou dando preferência para as coisas de Deus. Realmente eu estou fugindo, não estou levando meus filhos para ouvir a Bíblia Sagrada. Não estou dando graças a Deus pelo que Ele faz por mim, estou só reclamando. É lendo a Bíblia que nós vamos vendo essas coisas. Por isso que o Espírito Santo me colocou, faça o meu povo ler a Bíblia. É lendo a Bíblia que nós vamos descobrir que precisamos agradecer a Deus, orar, agradecer, orar pelo irmão, louvar este Deus, não temos outra missão. Se nascemos de novo, não temos outra missão. Qual é a missão de um novo nascido? Segundo aos Coríntios 4, 10 e 11, essa é a missão de um novo nascido. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Porque nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossa carne mortal. Para quê? Quando a vida de Cristo se manifesta, o incrédulo vai ver coisa nova no Filho de Deus. Não está falando aí que a criatura quer ver o fulano, o Bertano, o pastor. Não. Quer ver a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que nasceram de Deus, por acreditar na palavra de Deus que registra que Jesus veio nos salvar e para isso ele foi para a cruz, mas prometeu nos atrair no corpo dele quando ele fosse levantado na cruz. Esta é a porta de entrada. Fé na palavra de Deus, prática na palavra de Deus, guardá-la, não deixar escapar, não. Não participe, não. Muito cuidado com as coisas do mundo. Não participe, busca o que você precisa, tudo bem, alimento e etc., mas não participe. O mundo é administrado pelo diabo. Segundo aos Coríntios 4, 3, será?
Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É Ele que impede as pessoas, é Ele que coloca obstáculos para você dar preferência para o mundo. Qualquer coisa serve para desculpa de não participar do culto. É porque tem que ler a Bíblia agora, é porque não tem que ler a Bíblia, é porque agora tem que louvar, é porque agora... Então isso tudo desagrada a Deus. Isso chama-se adultério espiritual. Você diz que o seu Senhor é Cristo, mas está sendo o diabo. Você está dando preferência para as coisas do diabo. Então, novo nascimento é mudança de pai, mudança de Senhor. O Senhor seu era o diabo até nascer de novo. Mas como nasceu de novo? Acreditei que Cristo me atraiu no corpo dele, que foi crucificado com ele, que morri com ele. Deixei de pertencer ao diabo, passei a pertencer a Cristo. Romanos 7,4. É que as pessoas não leem a Bíblia, não sabem como mudar de proprietário. Fica aí se iludindo com a igreja, se iludindo com a religião, mas não medita na palavra de Deus e não dá graças a Deus por a fé que Deus te deu para creres que Cristo te atraiu no corpo dele, porque essa fé não é nossa, é Deus que dá para os humildes. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então o diabo não quer que as pessoas creiam. Que elas creiam que foram atraídas no corpo de Cristo. Daí é uma mensagem camuflada. Mensagem camuflada. O diabo não quer que as pessoas creiam no Evangelho da graça. Ele quer que as pessoas creiam no Evangelho das obras. Fazer para agradar a Deus. Não. Deus quer fazer através de Jesus Cristo aquilo que você não é capaz de fazer. O que está escrito no capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Claro. Se você está entregue à morte no corpo de Cristo, vai operar vida naqueles que ouvem. Agora, você quer fazer sozinho? Aí não adianta. Mas então, o que eu tenho que fazer? Seja testemunha através das suas andanças, através da sua conversa, através das suas amizades. Sai do meio daqueles que te impedem de vir ao culto. Sai do meio deles, que eles estão fazendo exatamente o que o diabo quer. Que você não participe, não louve a Deus, que Ele quer o louvor. O diabo quer o louvor. Então, não vindo, você está louvando o diabo, está fazendo exatamente o que ele quer. Então, é adúltero, porque quer servir a dois senhores. Mas não dá. Um dos dois vai se aborrecer. Servir o diabo e servir a Deus não dá. Ou um ou outro, em qual que você quer. Em qual dos dois lugares você quer ficar depois que partir desta terra? Junto com o diabo ou junto com Cristo? Eu quero ir com Cristo. Para ir com Cristo tem que crer que Ele te atraiu, que você foi crucificado com Ele, que você morreu com Ele. 2 Timóteo 2, 11. Palavra fiel é esta, que se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ele não obriga ninguém, Deus não obriga ninguém, como o diabo não obrigou Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Ele só lançou a promessa. Jesus não obriga ninguém. Claro que a vontade de Deus é que todos crescem, porque Deus sabe o que é o inferno, por que Ele criou o inferno. Para o diabo e os anjos do diabo, não foi para homem nem para mulher. Então Deus gostaria que todos crescem na promessa que Cristo fez, para não ir morar com o diabo. Deixou até a condição aí. 1 Timóteo 2, 4, 5 e 6. O qual deseja que todos os homens sejam salvos, vindo ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ninguém pode, testemunha aí, ninguém pode falar que Deus não teve misericórdia dele. Cristo se deu a si mesmo como preço de redenção para toda pessoa que aceita a palavra de Deus como verdade e crê naquilo que Cristo falou, que está escrito na palavra dele. Esta é a vontade de Deus, que todos cheguem ao conhecimento da verdade através da palavra dele. Todos. Que conhecimento? Deus deu seu próprio Filho? Não, o Filho se deu a si mesmo. Deus não obrigou Jesus a morrer na cruz. Ele morreu na cruz porque Deus nos ama. E não tinha outra condição de Deus nos salvar. Foi quando ele disse para Jesus: você precisa salvar aquele povo que eu amo, que eu fiz. Não obrigou. Jesus, na obediência, foi obediente até a morte, e morte de cruz, para servir de exemplo para aqueles que querem ser exaltados, morar com Deus eternamente. Todo aquele que quer tem que se humilhar como Cristo se humilhou, entregando-se à morte e morte de cruz. Creia que você morreu na cruz do Calvário, de todo o seu coração. Não é vou experimentar crer, não. Ou crê ou não crê, não tem jeito de dúvida. Duvidou, não creu. Toda dúvida impede a fé. Toda dúvida impede a fé. Se você vai ao médico e pede a Deus que oriente o médico para ele dar a receita certa para você, mas você duvida, até logo. Então é difícil. Não dá. Tome uma posição, meu irmão, minha irmã. A morte é uma realidade. Ninguém escapa da lei da morte. Ninguém. Morte física é real. Só escapa da morte eterna aqueles que acreditam na palavra de Deus que Jesus deixou para nós em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nasceu de novo. Oh, beleza, esse não morre mais. Esse foi o motivo pelo qual Deus nos amou. João 3,16. Para nos levar à libertação da morte eterna. Morte eterna é ir para o inferno. Não é que vai morrer, vai sofrer eternamente. João 3,16 está falando claro aí, para as pessoas que conhecem esse versículo tão de cor, mas nunca observaram isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é perecer? É morrer. Não morre. O corpo era pó e vai voltar a ser pó, mas a alma vai viver com Cristo. Isso é uma bênção gloriosa, que as pessoas não têm palavras para agradecer. Quando se lembram daquilo que era, se é que se lembram, devia dar graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por eu ter recebido esta bênção gloriosa de estar livre da condenação. Romanos 8:1. Quem está livre da condenação? Aqueles que creram que Cristo o atraiu no corpo dele. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você acredita nisso? O senhor acredita nisso? A senhora acredita nisso? Por que não dá graças a Deus? Se creu que Cristo te atraiu, está livre da condenação. Então eu posso fazer o que eu quero? Não. Só se você for um miserável mesmo, um salafraio, de receber uma tal bênção e não dar graças a Deus, de não ter prazer de ler a Bíblia Sagrada, prazer de orar, prazer de louvar. Precisa realmente ser muito mal agradecido, passar por um procedimento desse de libertação e não dar graças a Deus, não ter prazer na leitura bíblica, ficar servindo o diabo que te enganou há tanto tempo. Então é isso. Quantas pessoas, às vezes, conversei com o senhor ontem que fez uma cirurgia muito profunda. Mas estou dando graças a Deus por não ter morrido dessa cirurgia, tiraram o meu coração para fora, fizeram não sei o quê, colocaram de novo. Bela coisa, você está tão agradecido de não ter morrido. Precisa ficar agradecido de não ir para o inferno. Isso sim, morrer você vai morrer a qualquer momento. Mas ir para o inferno é pior do que a morte. Mas a Bíblia está deixando claro aí que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para salvar o mundo. E aquele que acredita não morre mais. Espiritualmente não. Mas tem um nome escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, verso 16 e 17. Esse está livre da condenação. Tem um nome escrito no livro da vida. O senhor tem um nome escrito no livro da vida? A senhora tem? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você tem o nome escrito no livro da vida? Não. Está correndo realmente um risco. Corre atrás. Não deixe para amanhã. Faça como Nicodemos. Foi dormir, o sono não vinha, pensando que se não nascer de novo vai para o fogo eterno. Foi dormir, virava de um lado, virava para o outro, e nada de dormir. Mas e a minha religião? Eu sou tão religioso, que o diabo sempre... Você é bonzinho, você vai ser salvo. Mas a certo ponto ele diz, não, eu vou procurar esse homem. Jesus nem era conhecido como Jesus, era conhecido como o filho do carpinteiro. Não interessa quem está trazendo, a mensagem é de Deus. Se ele falou que tem que nascer de novo, deixa eu ver lá como é que é esse negócio. Você não se importa, você não procura saber. O pastor está à disposição, vai para o gabinete, quem tem alguma dúvida vai para lá. Ninguém tem dúvida, que é tudo soberbo. A verdade é essa. Está cheio de gente que tem dúvida, eu dou preferência lá, vou lá. Não que eu seja alguma coisa, não. Mas estou pronto para ajudar, minha casa está aberta. Só, pastor, posso ir aí que dia?
porque tem bastante compromisso, graças a Deus. Mas ele não vai na casa da fulano? Não, eu não vou na sua casa. Porque eu chego lá para tratar de uma coisa tão importante, chega um parente seu, chega lá um amigo seu, um vizinho, pronto, perdi meu tempo. Lá em casa não, se você vai lá para determinado assunto, nós vamos tratar disso. Então é isso, irmãos, não deixe não. Tem que nascer de novo? Tem. A morte é uma realidade? É. Que dia que vai morrer? É do vírus? É da enchente? É de trombada? De que é? Enquanto nós estamos aqui, quantas pessoas já morreram? Quantos já morreram depois que o senhor entrou aqui dentro desse santuário? E ninguém está a escapo. Ninguém. E se morrer fora de Cristo, fogo eterno. Mas é o Senhor que está falando? Não, Senhor. Estou dando o recado de Jesus. João 15, 6. Não sou eu que estou falando. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e ardem. Tão simples, né, pá? É uma repetição, é verdade, mas você não acorda. Dá que nem despertador. A pessoa acostuma com o despertador. Agora tem despertador com 3 campainhas. Aí você muda, quando você está acostumado com uma, você muda a campainha para ver se acorda. Então é a mesma coisa. Então fala isso, só fala isso. Por que você não entra lá e vê como que é? Por que Deus não se agrada de obras para ser salvo? Porque a obra leva a pessoa a ser soberba. Quem faz a obra para entrar no céu vai cobrar a Deus. E Deus não quer cobrança. Malaquias 3, 13 e 14. Deus não quer cobrança. Ele quer gratidão. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus mandamentos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? E aí o 15 ele diz, aquele povo fala assim: ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. O que eles queriam? Queriam ir na igreja para receber bênção. O que eles queriam? Servir a Deus para que Deus abrisse o céu para eles. A janela do céu derramasse bênção. Não é para isso. O nosso louvor é por gratidão, não é para receber coisa nenhuma. A nossa entrega do dízimo não é para receber coisa nenhuma, é agradecido a Deus pela fé que Ele me deu. É isso, e por obediência à palavra dEle. Mas muitos estão como aquelas pessoas. Muitos acham que porque dá 10 reais aí, Deus tem que abrir a janela do céu para ele. Não pense assim, meu irmão, minha irmã. Seja grato a Deus. Não entregue para receber, não. Você recebeu uma coisa que não tem preço. Salvação não tem preço, nem todo o dinheiro do mundo salva uma pessoa. Agora porque eu vou trazer? Não, isso aí é gratidão. Entrego por gratidão a Deus. Então, meu irmão, talvez o irmão está achando que não. Eu estou dentro aqui do capítulo 2 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e estou ainda.
A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é demonstração do Espírito e do poder de Deus. Deus quer o seu bem. Deus quer o vosso bem. Deus quer a sua fidelidade para Ele ser fiel a ti. O que Ele promete, Ele faz. Nós é que prometemos e não fazemos. Não vai faltar os cultos, não. Vai obedecer o povo, e depois não faz nada disso. E quer que Deus abençoe. Ai, pastor, cadê? Cadê? Cadê a sua presença nos cultos? Cadê o seu desejo de orar de quarta-feira? Cadê o seu desejo de ler a Bíblia domingo de manhã? Como é que você quer? Com uma vida dupla, servindo a Deus e ao diabo. Não é possível. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Escarnecer o que é? É você prometer uma coisa e não cumprir. Escarnecer o que é? É você prometer para o seu filho, você não põe a mão aí, que se você pôr, você vai apanhar. E ele põe e fica olhando para a tua cara, e você não bate. Ele escarneceu de você. Mas Deus não é homem para que se deixe escarnecer por aquilo que você promete e não cumpre. Ele não se deixa escarnecer. Você prometeu que creu na palavra dele, que creu que Jesus é o teu Salvador e o Senhor, e por que obedece o outro? Meu Pai e meu querido Deus, não sou capaz de aplicar a tua palavra como convém, mas o Espírito Santo fica com esta missão de despertar esta igreja através da tua palavra. Que estes irmãos que estão aqui tenham esse desejo de falar com aqueles que não estão vindo, abrindo-lhe os olhos para o perigo que está tão iminente. Por favor, Senhor, desperte esta igreja pela tua palavra, para que ela seja grata por aquilo que o Senhor fez por ela, está fazendo e vai fazer. Glória a ti, papai, em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz. Fale com ele, tá? Eu não tenho culpa. Reclame com ele. Para o pecado eu morro.